Olá, eu sou o Eibe. Esse vídeo ele vai trazer um conteúdo sobre direito tributário, mais especificamente sobre imposto federal, o ITR. Esse imposto ele é disciplinado na Lei 9393/96, que conceitua, traz outras características e algumas peculiaridades que iremos abordar nesse vídeo. Em uma síntese muito apertada, mas que buscaremos trazer aqui os principais pontos característica desse imposto, do ITR. Em primeiro momento é importante dizer que ele trata-se de um imposto de caráter extrafiscal, mas aqui precisamos fazer essa distinção de fiscal, de caráter fiscal para caráter extrafiscal. O caráter fiscal de um imposto são aqueles que têm a única finalidade ou a finalidade exclusiva de arrecadar recursos para os cofres públicos. Enquanto o caráter extrafiscal, ele não deixa de ter ele não perde essa função arrecadatória, não. Ele ainda possui essa função arrecadatória, só que, além dessa função arrecadatória, ele tem um caráter social, uma função social. Ele estimula ou desestimula certos comportamentos. A função do imposto de caráter extrafiscal, nesse sentido, seria de estimular ou desestimular certos comportamentos sociais. E aqui vai ficar interessante porque o ITR ele tem essa função. Qual que seria, no caso das grandes propriedades improdutivas, os grandes latifúndios, de desestimular essa prática? E, no caso da reforma agrária, de estar estimulando a reforma agrária. Então, aqui ficou bem caracterizado esse caráter extrafiscal do imposto do ITR. Superado isso, nós passamos para a competência tributária. A competência tributária ativa do ITR ela é delegada aos municípios que firmam convênio com a União via Receita Federal. Então, o município ele firma esse convênio com a União via Receita Federal e passa a ter essa competência tributária ativa sobre o ITR. E como que funciona isso? Se o município ele firmou esse convênio com a União e ele tiver a responsabilidade, ele passa a ter a responsabilidade de fiscalizar e cobrar esse imposto, então o município vai passar a ter 100% desse imposto arrecadado. Ele fiscalizando e cobrando e firmando esse convênio com a União, via Receita Federal, ele vai ter 100% do imposto arrecadado. De outro lado, se ele não firmar esse convênio com a União, ele terá ainda 50% desse imposto arrecadado. Então veja que, na pior das hipóteses, o município ainda possui 50% desse imposto territorial rural. Imposto sobre a propriedade rural. O fato gerador desse imposto é ter a propriedade. Essa propriedade ela precisa ser em zona rural, então, tendo a propriedade, já incide o fato gerador. No arrendamento, tem uma característica importante aqui dizer que no arrendamento, esse fato gerador, o sujeito passivo da relação tributária aí, continua sendo o proprietário, não quem arrendou. Tem essa característica. E a base de cálculo qual que é? É a terra nua, nas palavras do professor Jefferson Maleski. A terra nua. Essa é a base de cálculo para a incidência do imposto sobre a propriedade rural, sobre o ITR, né? E aqui trataremos, por final, sobre as imunidades e as isenções. São imunes aquelas glebas de terra de até 50 hectares, mas desde que o proprietário ele não possua outro imóvel. Então, se ele não tiver outro imóvel e a gleba for até 50 hectares, ela é imune. E também aqueles imóveis destinados para a reforma agrária. Então, tem essas duas possibilidades de imunidades, de não incidir esse imposto. E são isentos aqueles imóveis que são destinados para as APAs, as áreas de preservação ambiental. Por fim, para finalizarmos aqui a nossa explicação, trataremos aqui sobre qual a competência no caso de uma possível demanda judicial. Então, se envolver União, será a competência da Justiça Federal. Não envolvendo União, é só município, competência da Justiça Estadual. Espero que tenham trazido as principais características aqui e muito obrigado aí pela atenção.